Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Mente de Sucesso. É uma alegria ter você aqui. Hoje vamos conhecer e aprofundar em uma prática capaz de mudar a sua realidade em pouco tempo. Vem comigo que você vai entender. E ao final do vídeo, já pode aplicar e ver a mudança acontecer. Você já percebeu que, quando toma uma decisão verdadeira, algo muda imediatamente? Sua postura, seu foco, a forma como você enxerga o mundo, tudo começa a se reorganizar. Existe uma teoria muito popular inspirada nos ensinamentos de Neville Goddard, que fala exatamente sobre isso. A teoria das 72 horas. Uma ideia que sugere que quando você assume internamente um novo estado mental, sua realidade começa a responder em até 3 dias. Não estamos falando de mágica. Não estamos falando de sorte. Estamos falando de psicologia, percepção, foco, comportamento e da forma como decisões internas profundas criam movimentos externos. Hoje você vai entender por que isso acontece, de forma lógica, séria e consistente, e como aplicar isso na sua vida de maneira prática. Neville Goddard foi um estudioso do comportamento humano e das capacidades da imaginação. Embora muitos associem suas ideias a algo místico, a base de seus ensinamentos é profundamente psicológica. Ele acreditava que a forma como você se enxerga determina a forma como você age, e isso transforma seus resultados. O foco dele era simples. A mente cria coerência com aquilo que você aceita como verdade. E a teoria das 72 horas nasce exatamente dessa observação. A ideia das 72 horas não aparece literalmente nos textos de Neville, mas surge como uma conclusão prática de seus seguidores. Quando alguém realmente muda internamente, quando assume um estado mental diferente, mudanças externas começam a ocorrer rapidamente. Do ponto de vista psicológico, isso faz sentido. Quando você assume uma nova decisão, você muda seu foco, muda a interpretação dos acontecimentos, altera seu comportamento, acessa oportunidades que antes passavam despercebidas. E a mente humana reage muito rápido a decisões profundas. 3 dias é tempo mais do que suficiente para perceber sinais de mudança comportamental ou oportunidades que estavam invisíveis. Não é mágica, é consequência. Neville chamava de estado aquilo que hoje a psicologia comportamental chamaria de identidade momentânea, autoconceito, narrativa interna, mapa mental dominante. Quando você assume um novo estado, você muda a forma como se comunica, o nível de confiança, suas decisões automáticas, a maneira como interpreta riscos ou oportunidades. Isso muda o seu comportamento. E comportamento muda resultados. Por isso, a teoria das 72 horas ganha força. Ao ajustar seu estado interno, você passa a agir de forma mais coerente com esse novo estado. E o ambiente responde. Existe um mecanismo no cérebro chamado Sistema de Ativação Reticular, SAR. Ele funciona como um filtro de atenção, selecionando o que é relevante. Quando você assume um novo estado, por exemplo, eu consegui, eu estou pronto, isso é meu, o SAR começa a selecionar informações alinhadas com isso. É por isso que oportunidades surgem, ideias aparecem, pessoas voltam a te procurar, coincidências acontecem. Na verdade, sempre esteve tudo ali. Você só não enxergava. A partir do momento em que você muda o foco, a realidade não muda magicamente. Você muda a forma de enxergá-la. E isso faz parecer que tudo está se movendo em sua direção. Neville falava sobre entrar em um estado entre vigília e sono, hoje chamado de estado alfa ou teta, estudado em neurociência. Esse estado reduz ruídos mentais, diminui o criticismo racional e aumenta a aceitação de novas ideias. Ao visualizar uma cena de resultado, de forma simples e realista, você está treinando o cérebro, criando memórias simuladas, fortalecendo a ideia de que o objetivo é possível, moldando comportamentos futuros. Isso não é espiritual, é neural. E, naturalmente,
essa mudança interna começa a gerar mudanças externas, geralmente rápidas o suficiente para que muitos relatem transformações em até 72 horas. Aqui está o ponto mais importante. As primeiras mudanças não são grandes, são sutis. O que geralmente aparece nas primeiras 72 horas é percepção aumentada, clareza mental, novas ideias, pessoas que reaparecem, oportunidades que sempre existiram, coragem para tentar algo diferente, ajustes emocionais positivos. Esses pequenos movimentos são suficientes para iniciar transformações significativas. Você não precisa de um milagre. Precisa de coerência interna. A teoria das 72 horas não precisa de misticismo para fazer sentido. O que ela realmente representa é uma mudança psicológica profunda, um realinhamento de foco, um comportamento mais coerente, uma percepção mais clara, um cérebro trabalhando a seu favor. E quando tudo isso se alinha, a vida começa a responder. Você pode testar isso de forma totalmente racional. Estabeleça uma decisão interna forte. Visualize o resultado de maneira simples. Assuma o estado mental compatível e observe o que começa a mudar nos próximos dias. O ponto central não é o tempo, é a decisão e a forma como você se coloca diante dela. Porque quando você muda de verdade, 72 horas são mais do que suficientes para sentir o movimento. Agora, vamos para a parte prática, de fato. Imagina o seguinte: você está preso, não numa cadeia física, mas numa prisão mental. Uma prisão construída por anos de insegurança, crenças limitantes e pensamentos automáticos. E existe uma regra cruel. Os guardas dessa prisão leem pensamentos. Sim, tudo o que você pensa, eles sabem. E cada pensamento negativo, cada vez que você duvida de si, cada vez que você se diminui, eles percebem. E quando percebem, te mantém lá dentro por mais tempo. E é aí que começa o desafio. Para ser libertado, você precisa viver por 72 horas como a versão mais rica, mais próspera, mais confiante e mais corajosa que você sonha em ser. Mas não basta parecer. Você tem que pensar como ela, sentir como ela, reagir como ela, respirar como ela. Esses guardas não se enganam com a aparência. Eles só liberam quem realmente mudou por dentro. E é por isso que este desafio é poderoso. Ele te obriga a experienciar, mesmo que temporariamente, o futuro que você deseja viver permanentemente. O jogo começa assim. Você pega o celular, abre o timer e coloca 72 horas contando. Esse é o seu prazo. Esse é o seu teste. Esse é o caminho para provar que você está pronto para sair da prisão. Durante esse período, você vai agir como a pessoa que você quer se tornar. Não como a pessoa que você é hoje. Não como a pessoa que a vida te forçou a ser. Mas como a pessoa que você sonharia em acordar amanhã. E aqui está o ponto mais importante. Se você tiver um pensamento de escassez, de medo ou de dúvida que você permita que tome conta, o timer zera. Volta para 72 horas. Começa de novo. Ah, mas isso parece difícil. Sim. E é exatamente por isso que muda vidas. A maioria das pessoas quer mudança, mas não aguenta manter pensamentos alinhados nem por 3 minutos. Imagina por 3 dias. E nesse desafio, não existe meio termo. Ou você se mantém no padrão mental da sua versão próspera, ou volta para o início. Esse processo te obriga a desenvolver autoconsciência instantânea, porque cada pensamento passa a ter peso. Cada emoção importa. Cada reação pode te aproximar ou te afastar da liberdade. Você vai falhar. Não porque você é fraco, mas porque sua mente foi treinada por anos para sobreviver, não para prosperar. E pensamentos ruins vão surgir. Mas existe uma técnica simples para lidar com eles sem deixar que eles te dominem. 1. Reconheça sem julgar. Em vez de, meu Deus, estraguei tudo, diga mentalmente, ok, isso é só um pensamento. Ele não é quem eu sou. 2.
Troque imediatamente o cenário mental. Pergunte-se: como a pessoa rica que eu estou interpretando agora agiria diante desse pensamento? 3. Substitua antes que ele te substitua. Pense algo como: eu sou próspero, eu me comporto como próspero, eu ajo como próspero. Você não precisa acreditar totalmente agora, mas precisa assumir o controle da narrativa. Lembre-se, os guardas leem pensamentos, mas também leem suas intenções. Se você deixar o pensamento ruim te dominar, resete. Se você perceber, ajustar e voltar ao personagem, você segue no jogo. Aqui está a parte mais transformadora de todas. Quando você finge consistentemente ser quem você quer ser, a mente começa a acreditar. O cérebro não distingue imaginação de realidade quando você repete comportamentos e emoções. Por isso, atores mergulham em personagens e saem diferentes. Por isso, atletas visualizam vitórias antes de vencer. Por isso, pessoas de sucesso se comportam como ricas antes de terem dinheiro. Este desafio de 72 horas é exatamente isso. Um mergulho profundo no seu eu do futuro. Um treinamento intenso que transforma seu cérebro num ambiente fértil para a prosperidade. E a parte mais bonita? Quando a mente aceita um novo eu, a vida começa a se organizar ao redor dele. Chega um momento, e isso é real, em que você está tão dentro da personagem que começa a sentir a diferença no corpo. Você se percebe mais leve, mais confiante, mais corajoso. E é aí que a prisão começa a perder as forças. O último teste é a consistência. As últimas horas parecem mais longas. A mente tenta te sabotar. Os guardas ficam atentos. Mas quando você ultrapassa esse ponto, uma coisa muda. A versão próspera deixa de ser um papel e vira o seu novo padrão. Esse é o momento da libertação. Não a libertação da prisão, mas a libertação de si mesmo. Então aqui vai o convite final, o mais importante deste vídeo. Por 72 horas, viva como a pessoa que você sonha ser. Não amanhã, não quando der, não quando tiver dinheiro. É agora. Finge até virar verdade. Treina até virar natural. Ajusta até virar automático. E lembra, cada pensamento vale ouro. Cada reação importa. Cada minuto te aproxima da liberdade. Se esse conteúdo está abrindo a sua mente e te ajudando a enxergar novas possibilidades, então faz o seguinte: curte o vídeo, porque isso mostra para a plataforma que vale a pena entregar esse tipo de conhecimento para mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que mais te marcou até agora. Tua visão pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo processo. E claro, compartilha com alguém que precisa sair da própria prisão mental. Às vezes, uma mudança de perspectiva é tudo o que a pessoa precisa. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.